Eu acho que nós agora temos um espaço para discussão. Eu tenho algumas anotações, eu gostaria de ajudar numa sistematização, mas eu penso que nós podíamos abrir inicialmente para que a plenária se manifestasse em relação a essas questões, dado que cada pessoa participou de um único grupo e pode ter contribuições a oferecer aos demais. É isso? Então vamos lá? Inscrições. Eu não sei o nome de todo mundo, vocês precisam dizer, por favor. Você é? Você que está em pé? Reginaldo. Ágata. Jaqueline. Analise. Armando. Jaqueline Goiás. Anotei. Você já anotei. Aqui. Edna de Roraima. Edna Roraima. Bom, vamos começando então. E se houver mais inscrição. Aqui é Reginaldo. Aqui é Reginaldo com K. Aqui é Reginaldo, que aí ninguém esquece mais. Por favor, vamos estabelecer 3 minutos no máximo, ok? Senão a gente ficou com fome agora lá pro. Olha só, no grupo 2, deixa eu não anotei aqui, está lá falando dos IFES. Acho que a professora Nubia já está lá corrigindo lá. Fala o tempo inteiro dos IFES. Formação para os professores dos institutos, a ampliação da gestão dos institutos, para só colocar os institutos e as redes estaduais e municipais, só acrescentar essa observação. Acho que a professora Nubia já foi lá, fala isso. E no texto 3, no texto 4, foi o último, foi o 4, está dizendo 10%, é só alterar para no mínimo 10%, que lá está dizendo atender a 10% do PROEJA, então no mínimo 10%, só alterar isso daí fica legal. Ok. Os grupos estão anotando as contribuições? Ok. Seguimos com Ágata. Oi, boa tarde. Ágata, do Instituto Federal Catarinense. Em relação ao grupo que tratou do currículo, como está colocado ali, eu queria entender um pouquinho mais da discussão feita, que está colocado a garantia de qualidade no currículo do PROEJA, e daí entre parênteses foi colocado que entenderia que essa garantia seria a carga horária mínima de 2.400 horas. Eu queria entender um pouquinho como procedeu a discussão do grupo, porque nem sempre a síntese ali acaba revelando essa discussão. E a outra questão que não foi tratada, a gente discutiu rapidinho num pequeno grupo lá com o pessoal que eu participei, em relação ao ingresso do aluno do PROEJA. No meu grupo era aquele de gestão, mas a gente acabou conversando sobre isso, que tem sido muito comum encontrar nos cursos de ensino médio técnico do PROEJA alunos que já concluíram o ensino médio. Essa é uma discussão que a gente já fez no Fórum PROEJA Sul, né? Em relação a isso, seria importante que a gente pensasse que, a princípio, o PROEJA é um programa de elevação de escolaridade voltado para um público bem específico, que teve uma descontinuidade do processo. Existe todo um orçamento voltado para esses cursos que é destinado a esse público e a um ganho da educação de jovens e adultos. Muitas vezes, os processos que levam esse aluno a ingressar nas instituições é prova. E, evidentemente, aquele aluno que já concluiu o ensino médio, ele está em vantagem em relação ao que não concluiu o ensino médio. E, sobretudo, há que se pensar no cotidiano dessa sala de aula, com todas as diversidades que a gente tem lidando ali com os alunos, que se estabelece uma diferença e uma sensação de que eu nunca sou bom o suficiente, sempre tem um outro à minha frente, né? Porque o processo seletivo, muitas vezes, de ingresso acaba revelando essa questão. Então, seria um ponto a pensar, né? Que eu vi que o grupo que tratou ali do ingresso não trouxe, mas de repente discutiram, né? Acesso e permanência. Ok, obrigada, Ágata. Eu vou pedir aqui à mesa, que tem uma questão específica para o 4, mas eu ia propor que a gente juntasse algumas questões e depois a mesa respondia. Vamos fazer uma rodada e aí depois a gente vem para... Eu acho que é mais produtivo, porque a colaboração do primeiro colega foi no sentido de uma incorporação, não tem discussão, né? Não tem propriamente, é apenas
um dado que enriquece. Mas agora a Agatha está fazendo uma proposição e quer esclarecimento. E aí a gente segue, que pode ter outra questão sobre o currículo, a gente... Tá bem? Jaqueline, agora. Bom, a minha também é mais um adendo. Então, se a metodologia for para discussão, eu posso fazer a minha colocação depois, posteriormente. Não, pode fazer agora. Pode. Só que aí o que for discussão, a mesa, as pessoas da mesa entram mais daqui a pouco. Tá certo. No grupo de acesso e permanência do qual eu participei, se não me engano, no item 14, que fala sobre a questão da criação de estratégias para o engajamento dos profissionais que receberam a formação continuada, ficou restrita aos IFES. Então, eu gostaria que fosse acrescentado principalmente as redes estaduais e federais, porque, assim, eu acredito que a gente talvez necessite enxergar um pouco que essa formação ela pode contribuir, porque é sempre uma crítica, né, por parte dos institutos federais que formou mais pessoas na rede estadual do que dentro dos próprios IFES. Então, eu acho que se a gente buscar estratégias, isso pode beneficiar o programa, porque fortaleceria essa articulação e esse diálogo com as redes. Eu acho que todo mundo ganharia. Obrigada, Jaqueline. Bom, o grupo se coloca daqui a pouco, né? Analise. Bom, eu fiz parte do grupo 1, do grupo que discutiu os sujeitos do PROEJA, a diversidade presente, né? E eu queria fazer uma reflexão aqui, rapidinho, e fazer um pedido de esclarecimento, se for possível, para o pessoal do grupo 2, do 3 e do 4. Como nós somos, eu tive a curiosidade de ir lá ver isso com o pessoal da inscrição, como nós somos mais de 200 participantes aqui nesse seminário, e como lá no grupo que discutiu os sujeitos, nós éramos 17, eu fiquei me perguntando assim, quando foi discutido acesso e permanência, se discutiu de quem? Ou os sujeitos já estão entendidos e incorporados por todos nós, as especificidades deles? Quando se discutiu o currículo, se discutiu o currículo a ser trabalhado com quem? Quando se tratou de gestão e financiamento, se discutiu para a educação de quem? Por que eu estou perguntando isso? Porque desde ontem eu estou entendendo que aqui nós estamos num consenso falando não de estudante que trabalha, mas de trabalhador que estuda. Então, se a premissa foi essa, fico entendendo eu que a discussão sobre os sujeitos e a diversidade no PROEJA perpassaram todas as outras discussões. Se assim foi, pelo menos eu não observei durante a fala de vocês, o que vocês trouxeram em relação a essa diversidade? O que os outros grupos trouxeram e que pode aí acrescer a discussão que a gente fez lá no grupo 1? Só pedir de novo, gente, porque ainda não chegaram aqui ao audiovisual, os slides que foram apresentados para os grupos hoje pela manhã. Nós não temos essa parte da documentação desse seminário, tá? Eles continuam sem os slides. Então, quem puder trazer para eles, por favor. Obrigado. Oi, gente, boa tarde novamente. Bom, tem muito ponto para falar, mas eu escolhi alguns, que a gente sempre cisma com algumas coisas. Eu acredito o grupo de acesso e permanência deve ter discutido a questão que eu chamo de o povo ter direito, ou a população ter direito a saber que nos institutos federais, perdão por estar falando especificamente, mas é a realidade que eu conheço, existem vagas destinadas a trabalhadores na modalidade de educação de jovens e adultos, integrada à educação profissional e ensino médio. Na cidade do Rio de Janeiro, eu diria que ninguém sabe. E nós, corrijam-me se estiver errado, e nós, Instituto, não temos direito de fazer propaganda. Isso é um recurso que cabe somente ao Ministério da Educação. Então eu queria reforçar o que foi dito no grupo 2, vocês devem ter notado, por favor, da questão do reforço de propagandiarismo, junto com o grupo 4, eu queria trazer também uma provocação também. Porque fazer propaganda de que existem esses cursos, dissociado da época dos processos seletivos, também pode levar a um esvaziamento. Então,
Para polemizar, eu trago uma provocação dizendo que eu aceitaria o Instituto Federal do Rio de Janeiro me juntar a um esforço nacional e fazer o processo seletivo numa época mais ou menos a mesma, de maneira que quando aparecesse essa propaganda forte, que nós todos pudéssemos ao mesmo tempo estar conectados com a população e dissesse assim, é só ir lá no Instituto agora que o processo seletivo está aberto, isso acontecesse no Brasil todo. É um esforço, os estados também, claro, inclusive os estados, seria um esforço no sentido da divulgação dessas vagas e apontando para aquilo que foi dito no grupo 2 e também no grupo 4, se eu não me engano. Essa é a primeira questão. A segunda, ainda em relação ao acesso, a gente verifica que tem, pelo grupo trouxe, há várias formas diferentes, né, do acesso em termos de processo seletivo, sorteios e assim por diante. Eu hoje digo a vocês com toda sinceridade, o único que eu não gosto é o processo seletivo de prova tradicional que classifica os melhores. Porque se fosse para classificar entre processo seletivo com prova, a classificação devia ser feita ao contrário. Aqueles que tiveram o pior desempenho são os que estão precisando mais ainda. Então, por favor, a proposta que eu trago é de que o acesso não seja feito dessa forma e, se for feito, inverta a lista de classificação. Bom, a terceira questão que eu também gostaria de trazer tem a ver com a questão do grupo 2, 3 que eu participei do 3, não foi? Participei do 3, o 3 de currículo. Eu posso ter saído em um determinado momento, mas eu não lembro da gente ter definido que 2.400 horas era garantia de qualidade. Não lembro. Não lembro da gente. Nós conversamos muito sobre a questão da carga horária mínima, da dificuldade, da problema da legislação, mas não lembro da gente ter dito 2.400 horas é garantia, pelo contrário, a gente até conversou que o nível de horas é garantia de qualidade, necessariamente. Nem o tempo. Era só esse o reparo. Obrigada, Armando. Jaqueline de Goiás. Só uma questão em relação ao acesso e permanência, porque uma das questões que a gente tem, que a gente lida com trabalhadores, então os trabalhadores têm filhos. E eles vêm à noite para estudar, então é necessidade de acolhimento desses filhos dos trabalhadores nos institutos federais, que é uma grande dificuldade que a gente tem. Já que o ProJovem está tendo essa perspectiva, a gente está reivindicando isso também nos institutos federais, além da janta, né? Também eles vêm com fome para estudar nos institutos federais. Mesmo R$100 da bolsa não é suficiente para manter a permanência deles nos institutos.